Olá, meu nome é Joá e você está assistindo uma videoaula que fala a respeito de ângulos. Antes de começar os seus estudos, peço que fique bem atento a um ponto de exclamação que aparece por aqui que contém videoaulas que vão melhorar o seu estudo. E além de tudo, fique bem atento a uma engrenagem que tem por aqui, que esta engrenagem vai permitir com que você acelere a velocidade de execução desse vídeo. Bom, é isso. Bons estudos! Agora nós vamos falar a respeito de operações envolvendo as medidas angulares. E para começarmos a falar das medidas angulares, as operações envolvendo as medidas angulares, vocês precisam saber que elas funcionam da mesma forma que as operações de soma, subtração, divisão e multiplicação. A grande diferença dessas operações de medidas angulares está em sua geometria. Essa é a primeira coisa importante. E num detalhe importante que eu vou falar com vocês. Então vamos lá. Vamos começar primeiro pela operação de soma. Então, a ideia é o seguinte. Eu tenho aqui um ângulo de aproximadamente 30 graus. Eu tenho um ângulo de 30 graus aqui. E eu quero somar este ângulo de 30 graus mais 45 graus. Eu vou ter, obviamente, 75 graus. Somando 30 graus com 45 graus, eu vou ter 75 graus. Mas como que isso fica geometricamente? Se eu tenho um ângulo de 30 graus e eu somo um ângulo de 45 graus, isso significa que eu vou terminar com um ângulo de 75 graus. Basicamente, eu vou aumentar o tamanho da abertura em 45 graus e no final eu vou ter um ângulo que vai ser isso aqui. Ou seja, o ângulo de 75 graus. Observe que de 30 para 75 a boca abriu. Então, isso significa que o ângulo aumentou. Então, 30 mais 45 graus é igual a 75. Mas agora, tem um caso específico. Vamos supor que eu faça uma soma de 210 graus mais 210 graus. 210 graus. Aí eu vou ter o seguinte, 420 graus. Então eu vou desenhar aqui para vocês verem como que ficou. 210 graus é algo parecido com isso aqui. Isso que é 210 graus. Se eu for somar mais 210 graus, eu vou colocar isso aqui. Então eu vou ter um outro ângulo de 210 graus, que vai rotacionar. E vai acabar ficando desse jeito aqui. O que eu quero dizer? Ao fazer 210 graus com mais 210 graus, eu vou ter 420 graus. Só que 420 graus correspondem a mais de uma volta. Então, para encontrar o valor real deste ângulo, eu vou ter que retirar, simplificar esses 420 graus no seu valor original. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter que descobrir o número de voltas que foram dados, e para isso eu vou pegar 420 e dividir por 360. E aí eu vou obter cerca de 60 graus, e esse resto corresponde ao menor valor. Então, 420 graus é exatamente igual a 60 graus. Isso é uma coisa importante a ser comentada, porque às vezes, na hora de fazer somas de ângulos, a gente acaba passando de 360 graus, que é uma volta completa, e aí começa novamente a recontagem. Então, o ângulo de 420 graus é a mesma coisa que o ângulo de 60. Então, temos aqui nosso ângulo de 60. Quando somamos 210 graus com 210 graus, vamos ter uma volta completa, só que essa volta completa vai parar exatamente no início um ângulo que vai ser igual a zero, mais 60 graus. Então a abertura pararia aqui. Ok, falei agora da soma, falei agora do caso específico da soma, agora vamos falar da subtração. No caso da subtração de ângulos, nós teremos o seguinte, vamos supor que aqui eu tenha um ângulo de 50 graus. E eu queira reduzir este ângulo de 50 graus em 30 graus. Para reduzir este ângulo de 30 graus, basta eu fechar. Aqui nós teremos, basta eu, literalmente, fechar um pouco mais essa abertura. Então eu vou ter aqui o ângulo de 20 graus. 50 menos 30 exatamente igual a 20 graus.
Só que existe um caso específico. Qual que é o caso específico? É se eu acabar subtraindo um número que é maior do que o minuendo. Então vamos supor que eu queira fazer o seguinte, eu tenho um ângulo de 120 graus e eu subtraia por 130 graus. Ou seja, eu vou ter um ângulo que é mais ou menos desse jeito aqui, 120 graus, e eu subtrair por 130 graus. Eu vou ter o seguinte, menos 10 graus. Acontece o seguinte, quando eu faço uma subtração de menos 130 graus, vocês observem que aqui eu basicamente diminuí a abertura. E no caso aqui, eu basicamente vou fazer a mesma coisa. Eu vou diminuir a abertura, só que essa abertura, ela vai ficar aqui. Ou seja, eu vou ter um ângulo de 10 graus. Quando eu faço 120 menos 130, eu vou ter menos 10 graus. Isso significa que essa abertura vai ser movimentada 130 graus no sentido horário e vai ficar aqui, 10 graus. Isso é outro detalhe importante. E no caso, como não existe ângulo, não existe, vamos dizer assim, ângulo negativo, bota aqui entre módulo para não ter nenhum tipo de confusão. Só que geometricamente ele vai ficar assim, 10 graus, porque ele rotacionou 130 graus no sentido horário. Então, isso aqui é o resultado dessa subtração. Agora que nós falamos a respeito da soma e da subtração de ângulos e seus aspectos geométricos, que a soma basicamente movimenta o ângulo no sentido anti-horário e a subtração movimenta o ângulo no sentido horário, que é para cá, subtração movimenta para cá e a adição de ângulos movimenta a abertura para cá, vamos falar agora da multiplicação de ângulos. No caso da multiplicação de ângulos, funciona da mesma forma que a soma. A única diferença é que no caso da multiplicação, é bem provável que ocorra esse caso aqui de 420, de ter um ângulo que passe de 360 graus. E para isso você tem que descobrir quantas voltas foram dadas e o seu resto. Uma vez determinado o resto, você descobre o ângulo resultante. Por exemplo, vamos supor que eu tenho o seguinte, 120 graus vezes 4. Eu tenho um ângulo de 120 graus. Então, vou desenhar aqui nosso ângulo de 120 graus. E aí, ele foi multiplicado por 4. 120 vezes 4 vai dar 480. Isso significa que foi acrescentado um ângulo de 120 e outro ângulo de 120. Ele acabou dando uma volta e depois retornou à posição inicial, que é 120. Olha só. Para determinar isto, eu vou fazer o seguinte. 480 dividido por 360 vai dar 1. Sobrarão 120. 120 é o equivalente ao ângulo de 480. Uma volta mais 120. Então, mais o ângulo vai ser de 120 graus. E a divisão? No caso da divisão de ângulos, funciona da seguinte maneira. Vamos pegar esse ângulo de 120 e eu quero dividir esse ângulo de 120 por 2. Para dividi-lo por 2, eu vou simplesmente traçar um ângulo aqui, de forma que um lado fique com 60 graus e outro lado fique com 60 graus. Mas isso é na divisão por 2. Se for a divisão por 3, eu vou botar um ângulo aqui e vou botar 3 traços de forma que os 3 lados fiquem divididos igualmente. Então, vamos a um outro exemplo. Vamos supor que eu tenho um ângulo de 90 graus. Esse é o ângulo de 90. E eu quero dividir por 3. Para dividir por 3, eu vou traçar 2 traços. E eu vou ter um ângulo de 30, outro ângulo de 30, outro ângulo de 30 graus. Ou seja, 90 dividido por 3 é exatamente igual a 30 graus. Só que existe mais um detalhe importante a ser comentado, que é os submúltiplos do grau. É importante falar também que 1 grau vale cerca de 60 minutos. Isso aqui é 60 minutos. É uma unidade de medida do grau, um submúltiplo do grau. E 1 minuto é igual a 60 segundos, que é uma unidade abaixo, um submúltiplo do minutos. E isso aqui vai aparecer em alguns exercícios que a gente vai trabalhar.
Agora que eu apresentei para vocês como que funciona esse processo de soma, subtração, divisão, multiplicação de ângulos, é hora da gente começar a resolver, é hora de recomeçarmos a trabalhar com exercícios envolvendo essas operações angulares. Então, vamos lá. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de dar o seu like, ativar as notificações para quando chegar um novo vídeo e, é claro, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Se você tem críticas, sugestões ou algo do tipo, não se esqueça de comentar aí embaixo. Bom, é isso. Até a próxima!